Olá, sejam bem-vindos. Temos aqui mais uma pausa para café e hoje temos um convidado especial, nosso associado já há mais de 2 anos, que trouxe um conceito para Portugal. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre o Rodrigo, que todo o percurso da vida dele é uma história incrível. Por isso, vamos lá. Rodrigo, bem-vindo. Que alegria estarmos aqui juntos. Obrigado, longe do Brasil. Ele veio do Brasil diretamente para aqui hoje. Chegou hoje e aqui temos o Rodrigo. Então, exatamente. Rodrigo. E já vou embora amanhã. Vim para te ver, né? Nessa energia que você tem. Você é a nossa rainha do franchise em português. Ui! Não é verdade. E você é muito querida no Brasil, você sabe disso. Obrigada. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Sempre bom te encontrar. Há 2 anos nos encontramos, talvez pela primeira vez, 2 anos e meio. Uhum. Foi quando nos associamos, inclusive. Lembro do nosso café. Fizemos uma pausa para café e um pastel de nata. Pausa para café e um pastel de natas, é verdade. Temos amigos em comum. E desde então a gente começou a trabalhar a vinda da Boalha aqui para Portugal. E eu estou muito feliz, porque agora faz praticamente 5 meses que a gente abriu a Boalha em Portugal. A gente vem crescendo muito mês contra mês. E estou muito feliz de anunciar que agora abriremos mais 2 operações. Teremos um novo franqueado aqui. E já anunciamos mais 5 operações próprias, Cristina. Então, dentro dos próximos entre 6 a 9 meses, teremos não uma, mas sim 8 operações aqui em Portugal. Agora tenho uma coisa para vos contar. O inspirador para Portugal não fui eu. Foi alguém muito querido dentro do franchising português, que já partiu, e com quem eu fiz a conexão para que o Rodrigo pudesse passar um dia com ele. E foi o Pedro Ruiz. Para quem conheceu o Pedro passou um dia em Lisboa com o Rodrigo, a conversarem, a falarem sobre franchising, a falarem sobre os desafios, e foi sem dúvida, talvez ele, o mentor aqui e o empurrão final do Rodrigo em Portugal. E você sabe que aquele dia com o Pedro, ele me levou para caminhar em Portugal inteira. E eu estava vivendo, na verdade, uma transformação. Eu tinha acabado de viver uma transformação ali, talvez esse encontro foi 2022 para 2023, né? Uhum. Então já se faz aí praticamente 3 anos. Em 2020 eu tinha vivido uma transformação de alguém que pesava mais de 100 quilos para alguém com menos de 80 quilos. Uhum. Então eu tinha eliminado mais de 20 quilos e estava muito focado na minha saúde. E o Pedro, ele tinha um drive assim pela saúde dele incrível. E a saúde passou a ser, sem dúvida nenhuma, a prioridade número 1 da minha vida, né? Eu cuido muito da minha saúde. Cheguei agora em Portugal, fui pro hotel, me troquei, fui correr com o Cadu, que lidera a nossa operação aqui na Europa. E aí a gente correu e depois da corrida tomamos um banho e viemos para cá. Então a prioridade sempre vai ser, né, essa de cuidar da saúde hoje. E eu super recomendo isso, porque no final do dia isso tem a ver com a nossa autoliderança, Cristina. Eu costumo falar que todo mundo que quer ser líder pensa muito em o que fazer para o outro. Uhum. Mas no final do dia, a liderança ela começa em você. Então a liderança ela começa na autoliderança, ela começa na autorresponsabilidade. Quando você consegue liderar muito bem a sua própria vida, a primeira coisa que acontece é que você passa a ser um espelho, você passa a ser um exemplo para os outros, né? Então fica muito mais fácil de liderar quando você tem uma boa autoliderança. E eu estava vivendo essa transformação e o Pedro passou um dia muito importante falando comigo sobre saúde. Lamentavelmente ele teve um problema de saúde e não está mais entre a gente aqui. Mas eu acho que há pouco estavas a referir agora, e eu acho que é esse o caminho que nós queremos falar. Como é que começou essa tua inspiração, Rodrigo, como empreendedor? Começaste logo desde pequeno, nasceste no Brasil, mas tens raízes portuguesas. Conta-nos um bocadinho a tua história. É verdade. Sabe que meu avô foi a Portugal há praticamente 100 anos atrás, né? Meu avô saiu de Portugal, foi ao Brasil. Ele tinha 11 anos de idade, Cristina. Uau. Seu Manuel Barros. Ele foi com 11 anos e, curiosamente, ele levava 3 irmãos. E aí você me pergunta, mas foi ele, 3 irmãos e quem mais? Só. Ele, aos 11 anos, era o mais velho. Então ele foi cuidando dos 3 irmãos.
Hoje, meu filho tem 10 anos e eu não consigo enxergar meu filho daqui a um ano mudando de país e muito menos cuidando de irmãos. Mas essa foi a história do meu avô. Ele chegou em São Paulo, logo foi para a Zona Norte, no Jaçanã, e foi trabalhar na terra, né? Foi trabalhar na enxada, na Zona Norte. E com o tempo ele conheceu, na verdade ele foi uns 5, 6 anos depois, 16, 17 anos, ele foi trabalhar num bar, já na cidade de Guarulhos, que é onde nós temos lá o nosso principal aeroporto, né? E foi ali em Guarulhos que ele se desenvolveu e construiu a família dele. Então, tem curiosamente uma frase do meu avô, porque meu avô trabalhou no bar. Depois de trabalhar nesse bar, o dono do bar vendeu o bar para o meu avô. E meu avô comprou o bar sem dinheiro, né? Como é que você compra alguma coisa sem dinheiro? Ele basicamente pegava o resultado que o bar deixava e ia pagando. Eles tinham naquela época estipulado os juros que ele teria que pagar, então ele pagava os juros mensal e o que sobrava depois dos juros ele ia dando dinheiro, né? Então foi pagando isso ao longo de 2 anos e assim ele foi fazendo a vida dele. Então ele tinha o bar, ele foi cobrador de ônibus também e depois de cobrador de ônibus ele ficou com o bar e foi ser taxista. Então meu avô teve uma vida sempre muito empreendedora nesse sentido. E os filhos todos trabalharam com ele. Meu pai, aos 11 anos, começou a trabalhar com meu avô no bar. E aos 17, 6 anos depois, foi pedir um salário para o meu avô. E meu avô falou o seguinte: o bar só dá para um. E quando meu avô fala isso para meu pai entende que o bar só podia remunerar uma família e que meu pai teria que cuidar da vida dele. E aí meu pai vira vendedor da Souza Cruz, isso aos 17 anos. Mas quem é Souza Cruz? Souza Cruz vendia cigarro na época, era uma empresa. Okay. E ele trabalhava dentro do caminhão e ele ia vendendo cigarro em bares e pontos comerciais que existiam, né? Então ia o motorista do caminhão, meu pai ao lado, e ele ia parando no bar. Quantos maços vai hoje? Aí descia, pegava o maço, voltava, entregava e tal. Só que aos 24 anos meu pai conheceu o Dr. Arli Nogueira e o Dr. Arli gostou muito do meu pai e falou o seguinte: poxa, vem trabalhar para mim. O Dr. Arli Nogueira era advogado. Meu pai foi trabalhar para ele como um office boy. Passado 2, 3 anos, o Dr. Arli Nogueira falou: você vai ser advogado. Aí meu pai falou: mas como é que eu vou ser advogado? Não tem a menor chance de ser advogado. Ele falou: você vai ser advogado, eu vou pagar a faculdade para você. E aí aos 28 anos meu pai entra na faculdade de Direito. Nessa época ele já estava ali casando com a minha mãe, e ele se forma ali aos 30 e poucos anos, e é justamente quando eu nasci, né? Meu pai é de 1950 e eu nasci em 1981. Então eu nasci, meu pai estava se formando advogado, e eu, por algum motivo, aquela frase marcou tanto pro meu pai que ele me contava essa história do bar. Então eu cresci a minha infância ouvindo que o bar só dava para um, o bar do meu avô lá. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava pensando: acho que o bar do meu pai aqui também só vai dar para um. Eu vou ter que me coçar, eu vou ter que me virar. E eu fui ser jogador de futebol, né? Então eu tive ali o primeiro salário já muito novo, aos meus talvez 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Eu joguei pelo Corinthians, amador. É um clube importante no Brasil, não é? Muito, é o maior clube do mundo, eu diria. E aí depois de Corinthians, acho que a gente pode pensar um Benfica aqui em Portugal. Não sei, aqui há muitas amizades por um lado. A gente pode pensar no Barcelona, Real Madrid, Milan, mas o Corinthians certamente vem primeiro. Brincadeiras à parte, o que acontece é que eu começo a ganhar, né, esse meu salário desde cedo, e já essa vontade de querer me autossustentar, assim, sempre tive isso, sabe, de, poxa, vou correr atrás das minhas coisas e tal. E eu sempre tive uma característica meio empreendedora, então eu sempre fui aquele cara da comunicação no colégio, de, pô, vai acontecer um evento, eu organizava o evento, eu falava com as pessoas, eu cobrava o caixa ali e tal, então eu sempre tive um pouco dessa cabeça. E quando eu
né, ainda muito novo, continuo no futebol, o futebol também me dá um pouco de perspectiva além do natural. Então, por exemplo, foi jogando futebol que em 2000 eu fui jogar nos Estados Unidos, em 2001 joguei na Alemanha, 2002 volto para o Brasil e 2003 venho jogar em Portugal, aqui no Ovarense, né? Então eu jogo a segunda divisão do Campeonato Português, e é aqui justamente que eu paro de jogar futebol, porque quando eu fui fazer a pré-temporada de 3 para 4, eu tinha 3 anos de contrato, inclusive, tinha pedido a Mari em casamento, a minha esposa, mas eu tive uma lesão treinando e eu teria que fazer uma cirurgia. E eu lembro que era um volante do Ovarense que dividiu uma bola comigo, que era o Vasco. O Vasco depois jogou em grandes equipes aqui em Portugal. Mas curiosamente o Vasco me deu a oportunidade de entender que eu não era um grande jogador, o jogador que eu sonhava que eu era. Porque isso é duro, não é? Foi muito duro na época. Eu entendi que eu era um jogador médio. Uhum. Mas ali eu tomo a maior decisão da minha vida, Cristina, que é eu não vou ser médio. Uhum. Tudo que eu for fazer daqui pra frente eu vou fazer acima da média, né? O que é ser medíocre, Cristina? É ter resultado na média. E se você for pensar, de uma forma geral, a média ela é uma régua que pega desde o topo até lá embaixo. A média tá aqui. É ruim a média? Talvez não. Mas é onde as pessoas se acostumam realmente ficar. É uma zona de conforto, né? É uma zona bastante confortável, né, estar na média. Mas eu, como fui um cara que nunca me preocupei muito em me comparar com o outro, em saber se o outro era melhor ou pior, eu queria entregar mais. Quando eu vi que eu não ia ser um jogador que eu ia jogar no Milan, ou no Real Madrid, ou no Barcelona, ou no próprio Benfica aqui, ou no Porto, que na época jogava o Deco, eu falei, poxa, eu vou parar de jogar bola. Então aquela decisão, sem dúvida, até aquele momento foi a decisão mais importante da minha vida, porque quando eu decido parar de jogar bola, eu não decido parar de jogar bola, eu decido não ser medíocre. E aí, a partir dali, tudo que eu me proponho a fazer, eu me proponho a ter resultado extraordinário, que é nada mais nada menos do que um resultado acima da média. E quando você entrega valor acima da média, Cristina, você tem um resultado acima da média. Seja resultado financeiro, seja resultado em termos de reconhecimento, você realmente começa a viver uma vida acima da média. Então, desde muito novo, eu descobri isso, ali aos 22 anos, quando eu paro de jogar futebol, e eu vou para a televisão, né? Por que eu vou para a televisão? Porque tinha um programa na televisão chamado do Show Business, que quem apresentava era o João Dória, e o João, todas essas semanas, entrevistava 2 grandes empresários brasileiros e às vezes até empresários de fora do Brasil. E eu tinha uma frase que eu ouvi de um palestrante brasileiro, Rodrigo Cardoso, que era: me diga com quem andas, te direi para onde vai. Eu falei, não tem como eu não ser um grande empresário se eu não entrevistar 2 grandes empresários todos os dias por 5, 10 anos. Eu vou ser um grande empresário. Eu não sei nem o que eu vou fazer. E eu não sabia mesmo. Eu não sabia para onde eu iria, em que área que eu iria empreender. Mas o fato é que eu vou para a televisão para entrevistar grandes empresários. 1 ano depois eu lanço uma revista. 2 anos depois eu lanço um negócio de eventos, em 2007. Esse negócio eu vendo em 2009. E quando eu vendo, eu compro uma faculdade. E ali eu começo a dar um salto na minha carreira empresarial, empreendedor. Imagina que aos 28 anos eu tinha uma faculdade, né? Então já era algo extraordinário para um jovem de 28 anos. Eu entrevistava os maiores empresários do Brasil e de repente eu tinha uma faculdade. Mas o fato curioso em relação a essa história é que quando eu compro a faculdade em 2009, o primeiro projeto que eu faço fora do dia a dia da própria faculdade é a Academia do Franchising. Então eu sou o criador da Academia do Franchising, da Associação Brasileira de Franchising. Na época, o presidente da associação era o Ricardo Bomeni, presidente da BFFC, depois foi presidente do conselho. E eu crio, então, a Academia do Franchising, o que me honro muito. A gente fica por 2 anos na gestão da Academia do Franchising e depois a própria ABF, junto com o teu corpo diretivo, assume a gestão. E é justamente quando eu vendo a faculdade. Então, eu compro 33% dessa faculdade em 2009. Em 2012, a gente vende esse negócio no final do ano.
num movimento de consolidação do mercado brasileiro na educação. E ali eu percebo, Cristina, que tem dois tipos de empresa. A empresa que está consolidando e a empresa que vai ser consolidada. Então, para quem está assistindo, isso é importante, né? Hoje você é empresário, a tua empresa está consolidando o mercado, então ela vai ganhando share, seja consolidando organicamente, ou seja, adquirindo novos clientes e mantendo esses clientes, ou consolidando não organicamente, que é comprando e adquirindo outras empresas. Eu fui consolidado naquela época, mas desde que eu vendi a faculdade, em 2012... Mas só aqui, quando vendias já tinhas outra coisa em perspectiva ou sempre que vendias era para depois ir descobrir outra coisa? Eu vendi, quando eu vendi o primeiro negócio de eventos, eu vendi para ter um evento de liquidez e basicamente eu era muito jovem, né, 2009, então eu tinha 28 anos ali e eu era um cara rico já naquela época, porque foi o primeiro negócio que eu vendi, foi um negócio milionário na época já em real, não em euro, mas já era um negócio milionário. E eu tinha 28 anos, então já foi um negócio diferente. Quando eu compro a faculdade e faço depois a saída, mesma coisa. Né? Tinha aumentado, né, tanto o meu capital quanto o meu patrimônio e aquilo me deu a oportunidade de investir em novos negócios. E aí nessa época que eu vendo então a faculdade, eu decido ir morar no Vale do Silício. E quando eu vou morar no Vale do Silício, eu fui para fazer Design Thinking na Universidade de Stanford, mas eu estava capitalizado, então eu resolvi montar uma empresa lá. Em meio a isso, eu tinha sido convidado pelo Vitor e pelo Fernando, que eram donos da Salad Creations no Brasil, para poder ser um advisor deles, um conselheiro deles. Eu aceito o convite, né, porque eu sou um conselheiro profissional formado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aí, quando eu aceito o convite, eu morava no Vale do Silício. Então eu já comecei a acompanhar o mercado de alimentação saudável naquela época. E nos Estados Unidos já era um trend, já era uma tendência esse negócio de alimentação saudável naquela época, né? Novas marcas surgindo e por aí vai. E a própria Salad Creations era uma empresa americana fundada na Flórida. E eu aceitei o convite para ser um advisor. E no final de 2013, morando no Vale do Silício, eu fui para o Brasil para dar uma palestra, porque eu faço muito isso, você sabe, eu palestro 100 vezes por ano. E aí o que acontece é que eu recebo a oportunidade de me tornar um investidor nesse negócio. Então é nessa época, dezembro de 13, que eu decido entrar para o mundo da alimentação e para o mundo do franchising, não agora mais como um prestador de serviço, mas como um franqueador. Então, exatamente há 12 anos atrás, eu deixo de ser o cara que eu apresentei como mestre de cerimônias 2 vezes o Prêmio Excelência em Franchising, não sei nem se você sabia disso. Não. Eu criei a Academia do Franchising lá na Associação Brasileira do Franchising com o Ricardo Bomeni e posteriormente me torno franqueador com Salad Creations, naquela época tinha um pouco mais de 12 ou 13 operações. Depois, em 2015, quando a gente compra os americanos, tinha 19 operações. E é aí que nasce Boali. Então, eu sou fundador da Boali dessa época, de 2015, quando a gente compra a Salad Creations e transforma em Boali, que vem de boa alimentação. De 2015 até 2019, Cristina, eu fui só investidor da companhia. Em 2019... Mas então eles perderam o contrato de franquia que tinham? Ou terminou o contrato de franquia? Não. Nós compramos os direitos no Brasil. Nós fomos até os americanos, negociamos a compra, compramos, pagamos todos os direitos pelos contratos de franquia no Brasil e aí nos tornamos dono de uma nova marca. Né? Então a gente deixou de ser Salad Creations para ser Boali, mas a gente comprou o direito de todos os contratos que já tinha de franquias no Brasil. E aí, quando a gente faz isso, eu ainda fico como investidor durante 4 anos. Em 2019, eram 29 operações. E é aí, então, que eu assumo a companhia como presidente da companhia. O Vitor e Fernando, que foram os sócios que me convidaram lá em 2013, estavam tocando a companhia. Mas daí eu venho, assumo a companhia, a gente faz uma reestruturação de cap table. E aí eu venho para o dia a dia, me torno presidente da companhia e a gente sai de 29 operações e hoje como grupo, porque nós fizemos algumas aquisições em 2021, a Horta 31, que inclusive o Cadu
é parte do time fundador e hoje toca Portugal com a gente. Então a gente faz a aquisição do que a gente chamava de Local Hero. A estratégia era, vamos pegar as empresas que são locais, regionais brasileiras, mas que são heróis locais, ou seja, são empresas de alimentação saudável que vão muito bem nas suas regiões. Então a gente fez isso lá na Horta 31 em BH, mas também com o objetivo de trazer os empreendedores para dentro. Então a ideia era, a gente compra o Local Hero, compra um negócio, mas especialmente traz o empreendedor. Porque o empreendedor é o maior ativo do negócio local. O negócio como negócio não é o maior ativo, o empreendedor é. Tanto é que o Cadu é esse legado desse negócio que a gente fez lá em 2021. Depois disso, em 2024, a gente compra a Taste de Curitiba, que também era uma Local Hero, e hoje o Rods é o nosso diretor de arquitetura, a Paty é a nossa diretora de produtos, eles são 2 fundadores da Taste. E mais recentemente a gente anuncia, mas aí de uma forma diferente, porque a Horta e a Taste a gente adquiriu 100% dos direitos da marca, e já agora, há poucas semanas atrás, a gente anunciou a compra do Manapoque. Então a gente comprou 51% da companhia, e os outros 49% continuam com o grupo fundador, que são 3 fundadores, são 3 empreendedores, né? O Guilherme, o Felipe e o Gustavo. Eles continuam tocando a companhia, então a minha aposta sempre muito grande no empreendedor, né? Mas obviamente consolidando o mercado de alimentação saudável. Então a empresa que eu me tornei sócio com 11 operações, que eu me tornei presidente, que eu me tornei fundador com 19 operações lá da Boali, depois me tornei presidente reestruturando o cap table com 29 operações em 2029, hoje eu tenho a alegria de dizer que a gente está no Brasil com mais de 170 operações abertas, mais de 220 contratos, então tem 50 operações para abrir. Estamos em Portugal com Boali, estamos agora chegando na Espanha por Barcelona e depois Valência, também com Boali, e abriremos agora, nos próximos 30, 60 dias, a Boali em Miami, nos Estados Unidos. Então, estou muito feliz de poder dizer que hoje a gente é assim, o maior grupo de alimentação saudável do Brasil. Hoje a gente faz mais de 400 mil transações, mais de 400 mil atendimentos por mês. É muita gente, Cristina. É muita gente. E o nosso sonho de curto prazo é atender 1 milhão de pessoas e transformar a vida desse 1 milhão de pessoas. A gente entende que até 2027 a gente vai estar atendendo 1 milhão de pessoas por mês. Mas o sonho é muito maior que esse. O sonho é, de fato, ser o maior grupo de alimentação saudável do mundo. Bom, eu acho que agora podemos fazer aqui uma pausa. Claro. Fica no ar esta noção de que o mundo é infinito. Posso só fazer uma analogia aqui? Claro. Lembra que o bar só dava para um? Assim. Neste momento está a dar para muitos. Hoje o bar, ele dá, Cristina, para mais de 2.000 famílias. Então, sem dúvida nenhuma, é motivo de muito, muito orgulho para mim ter construído uma companhia que hoje atende mais de 400 mil pessoas por ano, deve ficar muito próximo de um faturamento de 500 milhões de reais nesse ano, né, com o objetivo de dobrar esse número nos próximos 2 anos. Então, é motivo de muito orgulho ter um bar que dá para muita gente. Por isso, se nos assistiu e se gostou, fica atento, porque vamos ter uma segunda fase, desta vez já um bocadinho mais olhar para o futuro. E por isso, obrigada, Rodrigo, por ter estado aqui connosco. Obrigado, um prazer estar com você. E até breve.